Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Eu, a residente Alessandra, juntamente com o residente Danilo, nós vamos ensinar e conversar com vocês sobre a estrutura do planeta Terra. Muito do que a gente conhece sobre a superfície da Terra é por consequência de eventos que acontecem na Terra, que vão acontecer no interior da Terra. E uma das formas de se estudar o que acontece é analisar as evidências que aparecem na superfície, quando ocorrem eventos como os terremotos ou quando nós temos aqueles materiais que são expelidos pela lava dos vulcões. Esse material ele vai vir de uma parte que ela é bem quente e bem profunda da Terra. Então, se esse material ele vem de lá, então nós precisamos estudar esse material para justamente saber como é nessa região da Terra. Então, nós temos aqui uma imagem de um pesquisador, de um cientista, que ele está justamente fazendo essa coleta desse material para poder estudar e para poder coletar informações de como é e de como é constituído essa região da Terra. Mas como é essa estrutura? Nós podemos dividir essa estrutura da Terra em camadas. E nós temos 3 camadas, que é a crosta, o manto e o núcleo. Nós temos essa imagem aqui e essa outra aqui que vai mostrar mais direitinho. A crosta terrestre, que é uma camada mais externa e é uma camada fina comparada às outras. Nós temos também a região do manto, que é essa camada que fica mais abaixo da crosta, e a camada mais espessa, é a camada mais profunda em questão de tamanho. E nós vamos ter o núcleo, que é a parte mais centralizada, é a parte mais interna. E essa parte do núcleo, ela vai ser dividida em 2 partes, então ela constitui essa camada aqui, ó. Deixa eu colocar em branco. Aqui, ó, tá? Isso aqui também é o núcleo. Aqui nós também podemos ver a parte da crosta, a parte do manto mais espesso, a parte do núcleo, essas duas aqui, o núcleo aqui, mas nós podemos ver que o núcleo ele se divide em 2 camadas, o núcleo externo, que é essa parte, e o núcleo interno, que é mais no fundo, mais centralizado, tá? Mas primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a crosta, que nós podemos dividir, nós podemos classificar em 2, a crosta continental e a crosta oceânica. Ó, aqui nós temos uma imagem para poder ajudar vocês a compreenderem melhor. A crosta, como eu já falei antes, ela é a camada mais externa da Terra. Ela vai ser formada por rochas sólidas e ela também é a camada mais fina, comparada às outras. É onde nós estamos, onde a vida no planeta Terra está. Nós, os animais, as plantas e a biodiversidade externa do planeta. Mas há 2 tipos de crosta, a crosta continental e a crosta oceânica. A crosta continental, ela vai ser justamente a parte da crosta que vai formar os continentes da Terra. E é também onde nós vamos encontrar grandes cadeias de montanhas, que elas podem ter cerca de 30 a 70 quilômetros de espessura. Então, é uma parte da crosta que vai constituir os continentes, que ela é constituída principalmente de rochas sólidas e possui bastante quilometragem de espessura, comparada à crosta oceânica, que ela vai corresponder ao fundo dos mares e ao fundo dos oceanos, que ela já vai medir cerca de 5 a 10 quilômetros de espessura. Então, aqui, ó, ela é bem mais fina comparada à crosta continental. Então, a crosta nós podemos classificar dessas 2 formas, tudo bem? E aqui nós temos o manto e o núcleo. Essa região do manto e essa aqui é a região do núcleo. Mas o manto que nós vamos falar é a camada que ela já vai ser intermediária. Então, ela tá bem aqui, ó. Ela tá entre a crosta e entre o núcleo. Então, ela tá bem no meio, bem intermediária entre as duas. Ela, como eu já falei antes, é a camada mais profunda. Ela mede cerca de 2.900 quilômetros de profundidade
e ela vai ser formada principalmente de rochas sólidas. Só que por possuir uma temperatura muito elevada, comparada à superfície, essas rochas sólidas elas já vão estar misturadas a um magma, já vai ser uma parte que já vai começar a ficar mais líquida. Só que ainda é sim uma parte bastante rochosa. Tanto que quando a gente vê esse material que é expelido dos vulcões, ainda, apesar de ser algo bem quente, é algo que ainda é muito rochoso. Já o núcleo, ela é a parte mais interna do planeta. Lembrem de uma célula. Nós temos a célula, nós temos toda a estrutura que fica no citoplasma da célula, as organelas, e bem centralizado, bem destacado na célula, nós temos a região do núcleo. Então, na Terra é da mesma forma. Nós temos o núcleo do nosso planeta, e ele é a parte mais externa, é a parte que vai ficar bem no fundo. Ela está a cerca de 6.370 quilômetros da superfície. Então, contando da região da superfície até o núcleo, nós temos toda essa distância aqui, tá? É uma região que ela vai ser formada principalmente de materiais como ferro e como níquel, e possui temperaturas de cerca de 6.000 graus Celsius. Então, é uma região muito quente, bastante quente. E ela pode ser dividida em duas partes. O núcleo externo, que ele já fica aqui um pouquinho nessa região já do núcleo, só que não é tão centralizada. É uma região que ainda vai ser mais líquida. E nós temos o núcleo interno, que é essa parte assim mais centralizada ainda, que já vai ser uma região do núcleo que ela já vai ser bem sólida. Então, tem essa diferenciação, tá? O núcleo, ele possui tanto essa parte externa quanto a sua parte interna. E a diferença entre elas, em questão de estrutura, é que o núcleo externo, ele ainda vai ser líquido e o núcleo interno, ele vai ser sólido. Oi, turma, então dando continuidade à nossa aula, agora vamos falar sobre camadas externas da Terra. A Alessandra acabou de falar, né, sobre camadas internas que constituem o nosso planeta Terra. Então vamos agora entender quais são essas camadas que a gente tem maior contato, né, podemos dizer assim, que são os rios, os solos, as plantas, os seres vivos, o ar que respiramos. Então tudo isso fazem parte das camadas externas da Terra e vamos dividi-las em 4, que são elas: litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera. Então essa divisão ela é importante para melhor compreendermos, né, sobre o assunto, mas já adianto para vocês que tudo isso, querendo ou não, está interligado, que é o que vamos ver no próximo slide. Então, o que é a litosfera? Basicamente, é a camada superficial sólida do nosso planeta. É onde a gente pisa, né? A Alessandra ela falou aí no slide anterior sobre crosta e manto. Vocês lembram que crosta e manto era a parte sólida, né, do nosso planeta Terra, onde era constituído aí de rochas sólidas. Então, basicamente, é onde as plantas nascem, é onde pisamos. Então, ela é composta aí pelas rochas, pelos solos. E a hidrosfera, o que é? Então, a hidrosfera ela é o conjunto de toda a água existente no nosso planeta. A própria palavra já diz, né? Hidro significa água. Como podemos observar aqui na imagem, né, temos o oceano com uma baleia. Então, é todo o conjunto de água que constitui nosso planeta, as geleiras lá na Antártica, os rios, os lagos, os mares, a umidade, né, aqui onde vivemos, na Amazônia, é muito úmido, então a gente transpira água, as plantas transpiram. Então, tudo isso faz parte da camada conhecida como hidrosfera. E a atmosfera, né? A atmosfera, como podemos observar aqui na imagem, é como se fosse uma camada que cobre, né, o planeta Terra, por isso a sua importância, porque ela protege o planeta Terra de muitas coisas que vamos observar no próximo slide, que eu vou falar mais sobre a importância, né, da atmosfera. Então, é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Então, o ar que estamos respirando agora, né, que é o oxigênio, ele faz parte aí da atmosfera. Então, a atmosfera é muito importante para todos os seres vivos do planeta.
Então, ela é composta aí por gases, oxigênio, nitrogênio, carbono, né, e outros gases. E a biosfera? Como podemos observar aqui na imagem, a biosfera ela está englobando atmosfera, hidrosfera e litosfera. Então, a biosfera, basicamente, é o conjunto, né? É a camada de todas as regiões do nosso planeta, envolvendo todos os seres vivos que habitam, né, o nosso planeta e todos os ambientes habitados por eles. Então, nós fazemos parte da biosfera, as plantas, o solo, a água, a atmosfera. Então, tudo isso, em conjunto, é conhecido como biosfera. É o planeta, né? Basicamente, que estamos falando aí. Então é isso, turma. Acabamos de ver aí, né, sobre o que é litosfera, hidrosfera, atmosfera, biosfera. Mas vocês sabem que essas camadas são muito importantes para nós seres humanos, para os outros seres vivos, para o planeta como um todo? É o que vamos ver agora. Então, a litosfera é onde habitamos, né? Onde construímos nossas casas, onde cultivamos nossos alimentos, é onde plantamos. Como eu falei para vocês no slide anterior, a litosfera basicamente são os solos, são as rochas, né? São onde nós estamos agora. Então, hidrosfera é inevitável, né, falar de água e não dizer qual a importância da água, né, para os seres vivos. Basicamente, somos constituídos de água, né, nós seres humanos. Todos os seres vivos são constituídos de água. Então, a água ela é vital aí para todos os seres vivos, desculpa. Então, além de ser importante, né, para o nosso corpo, para a constituição dos seres vivos, é importante também como fonte de alimento. As pessoas vão até os rios, né, em busca dos peixes, dos crustáceos, aí como fonte de alimento, fonte de recursos minerais, o petróleo aí, né, constituintes das grandes cidades, os oceanos e mares como meio de transporte. E a atmosfera, né? A atmosfera é a proteção do nosso planeta contra transformações climáticas. Basicamente, a atmosfera é como se fosse uma estufa, né, que protege, que mantém a temperatura do nosso planeta aí contra a radiação solar, né, contra os fragmentos que vêm dos espaços. Então, a atmosfera ela é muito importante, né, porque basicamente é o ar que respiramos. E a biosfera? Para falar de biosfera, vamos olhar essa imagem aqui. Como eu falei no slide anterior, a biosfera basicamente é o todo, né, englobando aí a atmosfera, litosfera, hidrosfera, ar, terra e água. Então, tem uma relação aqui entre os seres vivos e não vivos, entre nós, né, com o ambiente que vivemos, principalmente nossa espécie, né, nós seres humanos, temos que ser bastante consciente em relação a apenas jogar aqui, né, um lixo no chão. Esse jogar, lembrando que estamos no planeta. O planeta basicamente é nossa casa. Nós mantemos uma interação com os outros seres vivos, nós mantemos uma interação com o solo, com as plantas, dependemos da água, né? Então, se poluirmos esses ambientes, com certeza irá afetar a biosfera, né? O planeta como um todo. Então, a biosfera é essa interação, né? Essa oferta de recursos que nós precisamos, que os outros seres vivos precisam, né, para sobreviver. Então, basicamente, gente, a nossa aula foi essa. A atividade ela vai ser enviada no grupo, né, da turma. E até mais.